Sua Bíblia em Provérbios capítulo 10, versículo 22. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Quem está feliz diz amém. Eu estou muito feliz porque Deus tem colocado no meu coração uma palavra para esse tempo. 2020 tem sido um ano pesado de muitas formas e para muitas pessoas. Isso acabou afetando diretamente a vida financeira, não só do brasileiro, mas no mundo todo. Muita gente apertou-se financeiramente. Outros prosperaram. Alguns empreendedores prosperaram de uma forma inesperada. Mas a maioria das pessoas passaram por apertos na área financeira. Quem entende o que eu estou falando? Sim ou não? Apesar da riqueza em si não ter parado de circular, mas ela concentrou-se em lugares que nem todo mundo conseguiu ir lá buscar. Por exemplo, quem estava trabalhando na internet em 2020 prosperou, mas quem não estava lá não conseguiu entrar a tempo para ir lá buscar. Porque a prosperidade nada tem a ver com dinheiro, mas o dinheiro é um dos respaldos da prosperidade. Por exemplo, Jesus era próspero e não acumulou nenhuma riqueza. Agora, se ele precisasse de alguma coisa para agora, nem que um peixe colocasse uma moeda para fora, o dinheiro aparecia. Então o que é prosperidade? Não é ter dinheiro, é ter tudo de que você precisa para cumprir o teu propósito na terra. E eu estou numa semana que nas redes sociais eu estou ensinando muito sobre prosperidade. Primeiro porque esse nome machucou muita gente no passado. Né? Quem é crente há muitos anos, que nem eu aqui, ficou machucado com esse nome. Ficou machucado com o tema financeiro. Apesar da gente precisar, apesar de sem dinheiro a gente não pagar nossas contas, mas a gente ficou machucado porque abusaram de muitos princípios bíblicos nesse sentido. Mas presta atenção, não é porque abusaram de um princípio que ele deixou de ser verdade. Se eu fosse você, eu começava a anotar a partir de agora. Não é porque abusaram de um princípio que ele deixou de ser verdade. E Provérbios capítulo 10, 22 diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece, e ela não acrescenta dores. A bênção do Senhor é a que enriquece. Qualquer pessoa que está sendo enriquecida, ela tem uma bênção sobre a vida dela. Então quer dizer, pastor, que quem não está enriquecendo não é abençoado? Não, não é isso não. É que existem vários tipos de bênção. E hoje eu vou te ensinar uma bênção. Um segredo que pode destravar de uma vez por todas a sua vida financeira. Biblicamente falando. A Bíblia diz em Salmos 62, 10, na parte B do versículo 10, assim: se as tuas riquezas prosperam, não ponhais nela o coração. Ou seja, Jesus não está chamando ninguém para ser rico e muito menos para ser pobre. Ele está te chamando para a salvação eterna. Agora, se o teu trabalho, se aquilo que você faz, o teu empreendimento na terra prospera, não é pecado, só não coloca teu coração nisso, que não te leva para lugar nenhum. Mas pastor, você, Tiago, é a favor das riquezas? Eu não sou a favor do acúmulo das riquezas. Eu acho um terrível desperdício o acúmulo de riquezas. Eu sou a favor de você ser igual o Bill Gates, ser o homem mais rico do mundo. Ué, só que ele pega os 70 bilhões, toda vez que bate 70 bilhões ele pega e distribui mundialmente, combate a malária na Ásia, levanta escolas na África, investe na educação do Sudão. Então, eu sou exatamente a favor desse estilo de vida. Que você ganhe muito e não se apegue a nada. Primeiro, que você não vai levar nada daqui. E segundo, porque quando você começa a prosperar, quem tem Deus começa a transbordar na vida de outras pessoas. Quem não tem Deus é que se apega e vai para o inferno se apegar. Quem tem Deus é próspero para poder transbordar. Repete comigo: transbordar, transbordar, transbordar. Eu posso dar emprego hoje,
Porque eu sou próspero e transbordo na vida de pessoas. A gente pode alimentar centenas de famílias por semana em comunidades carentes, porque a gente transborda na vida de pessoas. A gente constrói escola na África e também estamos começando a construir aqui no Nordeste do país, porque a gente transborda na vida de pessoas. Porque não se trata de acumular riqueza, se trata de prosperar. Deus não chama ninguém para ganhar dinheiro, Ele chama você para prosperar com um propósito. Então, se você quer ganhar dinheiro, o seu lugar não é na igreja. Aqui é lugar de primeiro você buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para as outras coisas depois serem acrescentadas. E se você quer prosperar debaixo desses princípios, ou seja, não ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, mas prosperar debaixo desses princípios, você precisa entender a bênção que eu vou te ensinar nessa noite. É uma bênção. Existem vários tipos de bênção. Por exemplo, a Bíblia diz que a esposa prudente vem do Senhor, é um tipo de bênção, um bom casamento. Existe a bênção da fertilidade. Deus abre o ventre da mulher, mesmo da estéril, Ele faz ser mãe de filhos. Existem várias bênçãos específicas na Bíblia. Agora, tem uma bênção que é difícil descodificá-la porque ela não leva esse nome, você precisa interpretar. Mas é a bênção que é o primeiro degrau para qualquer nível de prosperidade. É a bênção do acesso. Anote, a bênção do acesso. Para José governar no Egito e usar toda a sua sabedoria para alimentar uma geração inteira, Deus teve que dar a ele acesso à sala de Faraó. Tudo começa com um acesso. O problema é que os acessos divinos geralmente é igual aquele bilhete de evento que quando você passa na bilheteria, eles carimbam ou furam para saber que já foi usado. Muitas pessoas já receberam bilhetes de acesso divino, só usaram de forma errada. José, por exemplo, ele recebe o bilhete de acesso. E essa passagem bíblica prova que Deus não consulta teu estado atual para te dar acesso, porque o estado atual de José era de presidiário. O estado atual dele não impediu dele ter acesso. Deus não consulta o teu passado para te dar acesso, porque Ele olha para Maria Madalena, prostituta, e dá acesso direto ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, a Jesus. Ele não consulta teu presente, Ele não consulta teu passado, Ele te dá acesso igual dá para todo mundo. Maria Madalena pega o acesso dela, vai direto no mestre e se arrepende dos seus pecados, abandona e nunca mais volta para lá. José entra na sala de Faraó e surpreende-o, não só resolvendo o problema dele, mas propondo a estratégia de como executá-lo. Se Deus te dá um acesso e você não surpreende nesse acesso, a chance de você não voltar nunca mais ali é muito grande. Eu não sei se você está preparado para receber a bênção do acesso, mas o acesso é o primeiro degrau da escada da prosperidade. Quando Deus te abençoa, Ele não está te prosperando ainda, Ele está te dando níveis de bênçãos, que se você for honrando ao Senhor e às pessoas, você vai alcançando a prosperidade. Moisés é a prova que nem todo acesso você escolhe. Alguns Deus te força. Porque Moisés não escolheu deixar a casa dos seus pais e ser cuidado pela filha de Faraó. Debaixo de um decreto de morte. Porque Faraó falou, mata todos os meninos hebreus. Debaixo de um decreto de morte, ele recebe acesso ao palácio da onde saiu o decreto. Presta atenção. Você pode estar debaixo de um decreto, ainda assim Deus te dá acesso. Ele tem acesso ao palácio, e não uma vez não. Ele tem acesso durante toda a sua vida. E ele soube tanto se comportar nesse acesso. Ele surpreendeu tanto nesse acesso, que todas as vezes, mesmo na fase adulta, que Deus mandava ele voltar lá e dar recado para Faraó, ele entrava, botava o dedo na cara de Faraó, voltava, pegava outro recado com Deus, tinha acesso de novo, a porta não fechava para ele. E falava de novo com o Faraó, e voltava, saía de novo, pegava o recado de Deus e voltava lá. Múltiplos acessos.
Enquanto tem gente que está com a porta fechada, tem gente que tem múltiplos acessos. O acesso é uma bênção divina para você começar a prosperar. O problema é que você diariamente tem pisado nos acessos que Deus te dá. Vou te dar um exemplinho pequeno. Essa semana eu subi um vídeo na internet entrevistando um dos homens mais bem-sucedidos do país. Aos 30 anos de idade, ele já tinha milhões e milhões de reais investidos na bolsa. A sua empresa já vale mais de R$1 bilhão. Extremamente bem conectado, muito educado. E eu tenho evangelizado esse homem, e ele tem dado testemunhos públicos. Milhões e milhões e milhões de seguidores. É o maior canal de finanças do mundo. Eu estava entrevistando ele, peguei uma parte da entrevista, subi no Instagram. E entrou um hater, entra muitos haters lá, né? Muita gente está cheia de ódio no coração. E começou a falar o seguinte, porque eu perguntei para ele o seguinte: se o dinheiro não compra amor, felicidade, nem salvação, para que serve o dinheiro? Perguntei na entrevista. Ele respondeu: olha, o dinheiro serve para comprar tempo, liberdade e semente. E aí entrou muita gente batendo, mas uma pessoa falou assim: então me dá 4 horas aí, me vende aí 28 horas, eu quero 28 horas no meu dia. Aí entrou outro e falou assim: você não sabe o que está falando, rapaz, vai estudar. Aí eu parei um tempo, geralmente eu não tenho tempo para isso, mas eu parei e comecei a ir no perfil de cada pessoa que estava batendo. Então eram garotos assim, de 17, 18, 19 anos. Me desculpe julgar pela aparência, mas a aparência, pode ser que eu esteja errado, era de derrotado. 8 seguidores, 18 seguidores. E ele conseguiu uma bênção. Com 18 seguidores, com cara de derrotado, com 17, 18 anos de idade só, ele conseguiu uma bênção, ele conseguiu o acesso. Eu vi e o milionário viu. Ele conseguiu acesso a gente. Só que ele acessou a gente para atacar. Se ele não tivesse entendido que ele estava falando comprar tempo, é porque se eu, por exemplo, estou aqui pregando hoje, é porque eu consigo pagar pessoas, por exemplo, para olhar meus 4 filhos. 2 estão aqui comigo, 2 estão sendo cuidados agora. Senão eu teria que estar dividindo o trabalho com a esposa. Quem está pegando isso? Então, para eu estar aqui hoje, para eu ganhar essa hora livre, é porque eu sou próspero o suficiente para comprar essa hora. Amanhã eu tenho um monte de boleto para pagar no banco. Quem tem boleto para pagar aqui, diz amém. Adivinha, eu não vou no banco. Vou ganhar 2 horas amanhã. Porque tem gente para ir lá no banco pagar meu boleto. Não tenho dinheiro, né? Mas tem pelo menos a pessoa para ir. Não tenho dinheiro do boleto, mas a pessoa para ir. Escuta isso aqui. Então isso é comprar o tempo. Seria ignorância falar: eu tenho 24 horas por dia, mas com dinheiro eu ganho 25. Claro que não, você não pode acrescentar 1 minuto na sua vida. Então vamos supor que a pessoa que entrou ali não tivesse entendido isso. Ele precisava honrar o acesso e falar o seguinte: não entendi. Me explica como eu posso comprar o tempo. Porque eu só tenho 17 anos, eu não ganhei nenhum real na vida. Você é multimilionário, você construiu uma empresa bilionária, você está indo longe, você tem milhões de seguidores, seu livro já vendeu mais de 1 milhão de pessoas. Estou falando do cara, tá? Não é de mim não. Eu vou chegar lá, mas, né? Pastor, tem um tá com bilhões, hein? Estou falando da pessoa, tá? Só para vocês não confundirem. Em vez de perguntar para ele: me explica o que é comprar o tempo, ele falou assim: seu burro, não existe comprar tempo. Está fazendo assim, ó, no acesso, pisando. Quantas vezes eu acessei pessoas e a pessoa tinha um jeito que eu não gostava. As 3 coisas que eu aprendi recentemente que me impulsionaram financeiramente, eu aprendi com pessoas que eu não gostava. Mas não era um mau caráter nem nada, eu só não gostava do jeito. Não sou obrigado a gostar de todo mundo. Não gostava do jeito, não gostava da forma que ela expunha as coisas. Eu não gostava de certas ostentações que essa pessoa tinha. Só que eu engoli o meu achismo emocional para aprender alguma coisa com quem está dando certo. Eu não vou fechar a porta do acesso porque eu não estou gostando do jeito da pessoa. Tem gente que pisa no acesso. Eu não gostei dele não, então continua aí onde está. Deus te abriu um acesso para você aprender algo, mas você prefere continuar com os teus terrores emocionais, com os teus achismos. Eu acho cheio de marra, não vou escutar não. Quantas pessoas já me pararam na rua e falaram assim: Tiago, desculpa, eu não gostava de você. Eu falei: que isso, gente? Isso é praticamente impossível.
eu não gostava de você, mas graças a Deus eu forcei um dia para ver um vídeo seu e hoje, olha, eu estou em outro nível. Eu falei, mas por que você não gostava de mim? A pessoa conta qualquer história, eu não sei, o jeito que você fala. É pecado o jeito que eu falo? Não, mas a pessoa não gosta. Não tem problema, ela está certa, cada um gosta do que quer. Tem gente que não gosta do meu tom de voz. Tem gente que não gosta dos meus olhos azuis. Dá para perceber daí? Agora, a ignorância não é você gostar ou deixar de gostar de mim, é você deixar de ouvir quem pode te instruir porque você não gosta. Várias vezes eu peguei um avião para me conectar com uma pessoa que poderia mudar meu destino. E essa pessoa me distratou muitas vezes, em outro país. Me distratou como? Não é que me xingou, é que ela marcava, não, pode vir sim que eu te atendo. Chegava lá, não me atendia. Acabava o evento, olhava para mim, me cumprimentava de longe, saía para jantar com os amigos, deixava eu lá. Falei, gente, essa pessoa não tem consideração, paguei a passagem aérea, paguei o evento, estou aqui, ele falou que ia me dar um conselho, ele falou que ia me ajudar, e eu ficava com raiva, com vontade de deixar de seguir no Instagram, que falava, isso aí não é homem de Deus, não. Eu preferi engolir meu orgulho, para ter a chance de continuar com o acesso aberto. Hoje, além de amigos, é uma relação de mentor e mentorado. Mas porque eu não fechei o acesso, eu podia ter ficado com raiva. Não vai me atender não? Quem é você, rapaz? Que é assim que a gente fecha acessos na vida. Na base da raivinha, na base do achismo emocional, na base do que? Você não sabe nada, rapaz. Sim, vai ensinar outro. A gente perde os acessos na vida quando a gente tem raiva de quem está prosperando, ao invés de modelar quem está prosperando. Isso acontece com qualquer um. Esses dias eu estava olhando uma pessoa nas redes sociais e me incomodou o que ela estava fazendo. E eu comecei a sentir aquela raivinha da pessoa, falando, nada a ver isso que ele está fazendo. O cara quer atirar para todos os lados. Aí eu comecei a me auto-questionar, peraí, mas qual é o problema dele atirar para todos os lados? Será que não é inveja minha? Será que eu não queria fazer isso e ele fez primeiro? Eu comecei a me autoanalisar e descobri o seguinte, a culpa não é dele não. Ele está ajudando as pessoas e está me ajudando também com o que faz. Eu não estou gostando disso. Então eu vou segurar, vou engolir aqui meus achismos, vou engolir a pontinha da inveja, porque ele está sendo muito bem sucedido, e ao invés de ficar com raiva da prosperidade dele, eu vou aprender o que ele está fazendo. Pessoas todos os dias fechando acessos por causa de buracos na alma, de buracos emocionais. Pessoas todo dia pisando em acessos porque não sabem se comportar quando tem o acesso. Pessoas todo dia fechando acessos sem saber que é a maior bênção que Deus dá para um homem para começar uma vida de prosperidade de verdade. Deus te dá acesso, para quem está anotando, Deus te dá acesso a 4 coisas: lugares, ambientes, onde você aprende coisas como hoje aqui. Deus te dá acesso a pessoas, Deus te dá acesso a conselhos e Deus te dá acesso a oportunidades. São 4 coisas que diariamente Deus está tentando te dar acesso. Ele tenta abrir porta de acesso a pessoas para que você se conecte com pessoas e aprenda, que você vá a ambiente. Quantas vezes eu parei num lugar que eu nem sabia como eu parei lá. A conferência que eu recebi, a palavra que liberou minha vida, pelo menos como escritor, onde um profeta falou, você vai ser um escritor, teus livros vão estar nos aeroportos do Brasil, era uma conferência que 2 dias antes eu não sabia que ia. Alguém chegou e falou, eu pago tua passagem, vamos lá. Ou seja, Deus abriu um acesso 2 dias antes. Mas isso eu ficasse com medo, não, mas é em outro país, eu estou duro, não, depois eu vou ter que te pagar isso aí em 5 vezes, 10 vezes. Não, e eu tenho que ver meu passaporte. Imagina quantas desculpas você não dá para entrar no acesso que Deus está abrindo para você, para mudar o teu destino para sempre. Existem mensagens que te emocionam, existem mensagens que te motivam, mas existem mensagens como essa que te ensinam para transformar para sempre o teu destino. Deus quer dar a bênção do acesso para o seu povo. Deus quer te dar acesso a pessoas, a ambientes, a oportunidades e a conselhos, mas você decide se fica no acesso ou não. Deus só abre o acesso. Você fecha ou permanece no acesso. Quem está pegando isso? Você pode decidir continuar sendo o hater, aquela pessoa que está sempre criticando todo mundo. Você está pensando que é quem? E esse aí se achando, postando não sei o quê. Mas na verdade é porque aquilo que está te incomodando, você queria de alguma forma. Às vezes você fala, eu podia fazer melhor. Mas não faz. Quem foi lá, quem saiu da cama às 5 horas da manhã, foi lá e fez, foi a pessoa que você está batendo.
Você tem que decidir se você vai ser o lado do crítico ou o lado do que prospera. Porque eu nunca vi o crítico prosperar, então são dois lados diferentes. Você precisa decidir se você é o lado do que está odiando todo mundo, odiando a prosperidade de todo mundo, ou você está do lado daqueles que estão aprendendo, porque é um método, é um aprendizado com Deus, para você prosperar, inclusive financeiramente, que é só um pedaço, é só uma parte do que é prosperar com Deus. Chega uma hora que Deus olha para uma pessoa e resolve dar acesso. Maria Madalena estava há anos no pecado. Quantas prostitutas tinham em Israel? Muitas. Mas só Maria Madalena honrou o acesso que teve. Quantos cobradores de impostos em Israel? Muitos. Mas foi Zaqueu que subiu na árvore para ter acesso a Jesus. O acesso é uma coisa tão importante para Deus. O acesso é uma coisa tão gloriosa para Deus, que Ele enviou o seu único filho para que você hoje tivesse acesso ao Pai. Acesso. Grava essa palavra, está na Bíblia. Acesso. É uma bênção que Deus dá para o homem e para a mulher. É a bênção do acesso. Ele te dá a bênção de acessar pessoas, lugares, oportunidades e conselhos que mudam o teu destino. Ele olha para José e dá acesso, José, à sala de Faraó. Presta atenção. Deus só deu a bênção do acesso a José. José que usou a bênção do acesso para sentar no trono. Deus não bota você sentado em lugar nenhum, não. Ele te dá a bênção do acesso. Você usa como quer. Essa é a diferença de todo mundo que está aqui serve a Deus, mas uns têm condições financeiras boas, outros não. Uns estão com o casamento em dia, outros estão pelejando no casamento. Uns estão conseguindo criar bem os filhos, outros não sabem nem como educar emocionalmente os filhos. Qual é a diferença então de quem está prosperando, ou seja, que as coisas estão indo bem na vida, e quem não está, se todo mundo serve ao mesmo Deus? Quem usa o acesso da forma certa. Então eu resolvi engolir meus achismos emocionais para aprender até com quem eu não gosto, mas só que tem mais resultado do que eu. Eu resolvi não ser o crítico que fica falando assim, isso aí deve ser de Satanás, hein? Mas na verdade eu estava doidinho para estar ali onde ele está. Então eu resolvi matar a inveja, matar as comparações, matar os achismos emocionais, matar o que me agride, porque às vezes a prosperidade das pessoas te agride. Eu resolvi matar tudo isso para poder utilizar o acesso. Eu resolvi ser uma pessoa comportada, porque muita gente perde a bênção do acesso por mau comportamento. Chega numa mesa com reis para falar mal dos outros, para ficar falando alto, para ficar tentando se amostrar, dizer que você já consegue, mostrar resultado para quem não quer saber dos teus resultados. Tem gente que perde tudo por causa do comportamento. Eu sei de uma coisa, quem utiliza a bênção do acesso, começa a subir os degraus da prosperidade. Porque não teve uma pessoa na Bíblia que prosperou, que não tenha sido introduzida primeiro pela bênção do acesso. Moisés, no último dia da sua vida, foi impedido de acessar a terra prometida. A maior bênção que ele poderia herdar era a terra prometida. E porque ele bateu 2 vezes na rocha, Deus não cortou a salvação dele, cortou o acesso. Deus não cortou a conta bancária dele, cortou o acesso. Porque Deus sabe que é o acesso que multiplica todas as outras coisas, inclusive a sua conta bancária. Hoje eu tenho rendimentos financeiros por causa de investimentos. Sabe como é que eu sei? Onde botar o dinheiro, onde investir? Por causa dos meus acessos. Acesso aqui do WhatsApp. Tenho grandes investidores, grandes homens que prosperaram nisso. Mandei uma mensagem: oi, tudo bom? Você me ajuda? O que eu faço com R$1.000? Boto aonde? Porque tem gente que tem acesso a pessoas e usa para pedir dinheiro ao invés de pedir conselho. Eu nunca pedi dinheiro emprestado para ninguém. Me empresta aí.
Eu peço conselho. Onde eu faço com esse pouco que eu tenho? Porque além de eu não fechar o acesso, porque ninguém gosta de andar com pidão, né? Não sei se você sabe disso. Além de eu não fechar o acesso, eu ainda ganho um respeito pedindo conselho. O acesso é uma bênção. O acesso é uma bênção. E Deus deu para todo mundo. Todo mundo aqui, ninguém pode dar desculpa. Deus tem dado acessos a cada um de vocês. A pessoas, a ambientes, prova que vocês estão aqui, a conselhos. Uma coisa que eu sempre entendi é, se Deus deixou eu escutar, é porque eu tenho que fazer. Vou repetir. Porque isso é um lema que guia a minha vida. Se Deus deixou eu escutar, é porque eu tenho que fazer. Ele está me ensinando isso. Um exemplo simples. Eu lembro, eu tenho aqui bem fresco na minha memória. 15 anos atrás. Um pouquinho antes. 16, 17 anos atrás. Eu me voluntariei para ser garçom na sala que servia os pastores da igreja que eu servia. Por quê? Porque eu era um interesseiro. Eu queria saber o que os pastores internacionais... Hoje eu faço conferências. Não é porque eu tenho uma unção especial, não. É porque desde jovem eu sempre me atraí para essas coisas. Caramba, o cara fala inglês, né? Nossa, o cara vai vir pregar lá da não sei da onde. Isso sempre me chamou atenção. Eu sempre corri atrás dessas informações. Aí eu me voluntariei e fiquei 3 dias servindo como garçom na sala para entender o que os pastores internacionais conversavam. E eu lembro que tinha 2 pastores conversando e um empresário da igreja, um empresário que estava patrocinando o evento. E aí o pastor falou assim, não, porque a bênção de Deus está nisso, nisso, nisso. Aí eu peguei assim, eu estava com a bandeja, eu comecei a estar nisso, peguei no guardanapo. Aí o empresário, isso é prova da minha vida, porque na minha vida aconteceu assim, assim, assim. Eu falei, na vida do empresário aconteceu assim, assim, assim. Eu saí dali e tinha aquilo como lei. Ou seja, eu estava na espreita escutando, eu falei, se Deus deixou eu escutar, Ele quer me ensinar. Então tudo que eu escutei eu levei a sério. E o que não era para eu fazer, o Espírito Santo me mostrava, porque não existe crescimento profissional, financeiro, ministerial, familiar, nada, sem o Espírito Santo. Então, o básico você já sabe. Se não consultar o Espírito Santo, você não sabe nem o que tem que fazer amanhã. Quanto mais você vai subir o degrau de alguma coisa. Então, chegou um momento da gente começar a levar a sério as coisas que escuta. Porque às vezes o que você escutou numa mesa que você não deu importância, não anotou, era o conselho que Deus te deu acesso para mudar a tua história financeira. Maria Madalena com o seu passado teve acesso, José com o seu presente presidiário teve acesso, Moisés com toda a confusão de um decreto de morte sobre a vida dele teve acesso. Qual é a sua desculpa para não ter um acesso? Agora para pensar quantos acessos você já deve ter fechado por causa de um ataquezinho emocional que você deu, de uma raivinha, porque não gostava daquela pessoa, por causa disso ou aquilo. Quantos acessos você pode ter fechado ou perdido? Porque simplesmente não insistiu ali, não se comportou bem ali, não abriu o coração. Porque para mim, um dos maiores...